Fala galera, eu sou Larissa Rezende, sejam muito bem-vindos à Dimensão Cultural, o lugar no universo onde filmes, séries, livros e games se encontram. E hoje vamos entrar no universo dos mistérios e investigações com Enola Holmes. A sequência do filme da Netflix já estreou e trouxe justamente para o público as consequências dos acontecimentos do primeiro filme. Agora, o público vai ver o que acontece com Enola, já que ela conseguiu solucionar o seu primeiro caso. E após ela ser bem recompensada por isso, ela decide abrir a sua própria agência de investigações. Só que para quem pensava que tudo ia dar certo, está enganado. Afinal de contas, tem um pequeno detalhe, um detalhe pequeno realmente, mas um pouco importante para a época, que vai fazer com que Enola fracasse nesse momento. O fato dela ser mulher. A gente está falando da era vitoriana, uma sociedade extremamente conservadora e patriarcal. Então, obviamente, uma detetive mulher vai trazer um estranhamento para as pessoas que procuram seu serviço. Além disso, por ela ter o nome Holmes, ela vai acabar sendo sempre associada ao seu irmão Sherlock e por isso vai viver sob a sombra dele. Só que quando Enola pensa que está tudo perdido realmente e pensa em fechar a sua agência, uma esperança aparece. Uma jovem menina que trabalha numa fábrica de fósforos pede para ela ajudar a encontrar sua irmã, que está desaparecida. E aí Enola vai fazer essa boa vontade, vai fazer esse favor para a menina, mesmo ela não tendo condições de pagar, porque ela quer realmente ajudar os outros. E em meio a essas investigações, ela vai ver que a história é muito mais séria do que parece. E que esse desaparecimento vai estar envolvido com situações muito maiores, com questões de corrupções que vão chegar em todos os níveis da estrutura social e política da Inglaterra vitoriana. O filme mantém a sua essência e segue alguns mecanismos já utilizados no original, como por exemplo a quebra da quarta parede, que é um dos pontos mais positivos desse filme, porque temos a protagonista falando diretamente com o público, trazendo uma aproximação entre a personagem e o seu público, que além dela explicar para o público como ela se mete nas confusões, trazer essa certa intimidade, ela também explica como chegou às deduções dos seus casos, como armou os planos para solucionar os seus casos. Então acaba sendo meio que também um intensivão em relação à carreira de investigador. Isso acaba sendo muito legal também em ver por esse olhar mais de profissional. Além disso, o filme traz um bom humor, traz uma leveza, independente dos assuntos que fala, que é muito característico e é muito importante porque fica uma narrativa muito gostosa de assistir, o público não percebe o tempo passar a partir do momento em que começa a assistir o filme. E isso é um ponto extremamente positivo para Enola Holmes 2, porque ela consegue manter essa leveza, esse bom humor e ao mesmo tempo trazer assuntos muito sérios em relação àquela época, as diferenças sociais daquela época, o quanto a política vai influenciar nisso, o quanto algumas pessoas, alguns desses aristocratas vão se manter conservadores, enquanto outras pessoas inclusive do povo, vão tentar fazer a diferença. E justamente com isso nós teremos uma expansão do universo de Enola Holmes. Nesse segundo filme, a gente vai ser apresentado a novos personagens que também vão acompanhar a protagonista e os seus familiares nessa luta pelo direito de outras classes, pelo direito das mulheres em participar mais da sociedade, mais da política. Isso é muito legal porque é justamente a ação de alguns grupos de mulheres, por exemplo, que existiam na época, mas ao mesmo tempo é uma visão mais nova, O filme ele vai passar uma postura bem feminista, bem atual, mas sem sair do contexto da era vitoriana. Ele consegue unir o passado e o presente em perfeito equilíbrio, porque realmente o filme vai mostrar toda a realidade da Inglaterra vitoriana, onde a beleza existia somente para a aristocracia, porque as classes mais pobres viviam na podridão, viviam em bairros industrializados, com problemas de saúde, não conseguiam ter uma vida digna, e ao mesmo tempo vai trazer uma postura mais atual, uma visão na qual as personagens vão lutar por mais direito. Isso é muito legal, isso é um dos pontos assim bem críticos em relação ao filme, porque se não conseguisse fazer isso com equilíbrio, o filme corria o risco de trazer uma era vitoriana, de tentar representar uma era vitoriana que seria mais fictícia do que realista. Mas nesse ponto, o filme conseguiu de fato trazer o contexto da beleza e da podridão, do lado bom e do lado ruim da Inglaterra dessa época e ao mesmo tempo conseguiu manter assim um pensamento mais atual. Isso foi assim o carro-chefe do perfeito equilíbrio para a narrativa, tanto no filme original
como na sequência, mas na sequência a gente tem essa expansão do universo, com mais personagens aparecendo, então a gente consegue perceber isso de uma forma mais nítida. E além desses novos personagens, obviamente nós temos que falar já dos personagens principais dessa história. Nós temos agora uma participação maior de Helena Bonham Carter, que faz justamente a mãe da Enola, né? Ela não aparece tanto no primeiro filme, o que é uma pena, porque ela é uma atriz excepcional e realmente merece ter uma atenção. Só que agora isso foi compensado nessa sequência, né? Ela tem uma atenção, uma participação maior e uma participação bem importante, diga-se de passagem. Além disso, a própria Enola, a gente já consegue ver uma mudança nela. Obviamente ela mantém a essência. A Millie Bobby Brown, desde o primeiro filme, ela tá muito à vontade na personagem, então ela continua à vontade, continua com muita segurança no seu papel, mas agora a Enola, ela continua forte, continua lutando pelos seus direitos, continua tendo o mesmo pensamento que a sua mãe lhe ensinou, mas agora ela é uma pessoa muito mais amadurecida e ela precisa lidar com outros problemas, além da luta pelo direito das mulheres, como, por exemplo, complicações nos relacionamentos. E é claro que nós também temos o Sherlock Holmes, mais especificamente o Sherlock Holmes do Henry Cavill, que merece um reconhecimento muito maior nesse segundo filme do que o do primeiro, pois agora ele de fato parece um Sherlock Holmes. No primeiro filme, ele foi um Sherlock meio inexpressivo, né? Um Sherlock que não teve tanta presença assim, porque ele simplesmente solucionava todos os seus casos sentado numa cadeira com uma cara fechada e pensando, né? Então, assim, não era tão parecido com o Sherlock Holmes que a gente conhece das histórias clássicas. Mas dessa vez não, ele teve um desenvolvimento realmente muito legal e a gente vê o Sherlock de fato investigando, andando de um lado para o outro para tentar investigar um caso que está deixando ele de cabelo em pé. E obviamente que em meio a essa situação, a gente vê o relacionamento do Sherlock e da Enola se desenvolvendo, e se desenvolvendo de uma forma muito legal, porque agora, de fato, os irmãos chegam num consenso, chegam no equilíbrio e conseguem se dar bem. Na verdade, a gente vê que a Enola, ela é até muito importante para o desenvolvimento do Sherlock, para que ele se torne o Sherlock que a gente conhece, que é o Sherlock da literatura clássica. E isso é muito legal, porque o filme, automaticamente fazendo isso, já nos apresenta um enredo, uma contextualização, um cenário muito mais próximo da obra de Conan Doyle. Então, além da essência do Sherlock, a gente vai ver, né, nesse filme também alguns personagens alguns personagens em comum, alguns personagens familiares para quem é fã das obras de Conan Doyle, para quem acompanha Sherlock Holmes desde os livros clássicos. Enola Holmes 2 é um filme bem dinâmico e mantém a essência do original. Na verdade, ele consegue ser até mais maduro do que o filme anterior e vai mostrar como um caso pequeno, sem importância, que muitas vezes passaria despercebido para a sociedade, está ligado aos mais altos níveis de corrupção do governo britânico. Vai trazer um universo bem expansivo e que vai se aproximar do universo clássico de Sherlock Holmes, fazendo assim com que o público fique querendo cada vez mais e aguarde por uma por uma possível continuação. E vocês, já assistiram ao novo filme de Enola Holmes? O que acharam? O que esperam para uma possível sequência? Deixe a opinião de vocês aqui nos comentários e não se esqueça de curtir esse vídeo e de se inscrever no canal para continuar acompanhando as nossas aventuras. Nos vemos na próxima!